Olá, Davi Dias da InforPro falando, e o vídeo de hoje é para falar sobre alta disponibilidade. Se você está pensando ou quer saber mais sobre um ambiente onde a falha não é tolerada sob nenhuma circunstância, senta aqui que a gente vai ver a diferença entre cluster, replicação e backup e aonde utilizar cada uma delas. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo. Se você não gostar, curte do mesmo jeito para apoiar o canal da gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal da InforPro e não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Não se esqueça que o YouTube não mostra mais vídeos para quem não é inscrito, então se você gosta do nosso conteúdo, se acha ele bacana e se está ajudando você, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal. Mas agora, vamos falar sobre replicação e sobre cluster e sobre backup. Primeiramente, temos que entender que a gente está falando sobre alta disponibilidade. Quando a gente fala de alta disponibilidade, significa que o seu ambiente não pode parar de jeito nenhum. Então, antes da gente começar a falar de cluster, entenda-se primeiro que o seu equipamento tem que ter recursos de contingência naturais para que a operação continue funcionando caso ele pare. Portanto, seus servidores precisam ter duas fontes redundantes, porque se caso falhar uma fonte, tem outra funcionando, tem que ter uma boa controladora RAID, tem que ter discos configurados em RAID para que caso algum disco, algum HD ou algum SSD queime, tenha a continuidade da operação, e tem que ter monitoramento para que você saiba quando um desses componentes pararam, para que você possa fazer a troca. Também é importante que todos esses componentes de redundância dos seus servidores sejam hot plug, para que você possa fazer as trocas desses componentes do servidor sem precisar interromper a operação. Se você quiser ver, nesse vídeo aqui eu falo sobre o DL380G9, que tem todos esses recursos, e se você quiser saber mais sobre RAID, nesse vídeo aqui eu falo também sobre configuração de RAID, veja lá. Então não vá para cluster sem antes saber se o seu equipamento dá suporte natural à contingência, do contrário é besteira. Agora vamos imaginar o seguinte: você tá assim com um servidor super bacana, o seu servidor ele já tem fonte redundante, tem HD redundante, tem RAID, tá bem monitorado, tudo. Então se queimar um HD, ele vai continuar a operação e você consegue trocar o HD sem interromper a operação. Se queimar uma fonte, cair um raio, você consegue saber que essa fonte queimou e você consegue trocar essa fonte sem interromper a operação. Então você tem muita contingência, porém, vamos imaginar que aconteceu uma coisa crítica e foi pro saco a placa-mãe do seu equipamento. Ou seu servidor simplesmente deu uma blue screen e morreu de vez. Como é que você vai fazer? Aí sim a sua operação para. Se você tiver cluster ou replicação, a sua operação não será interrompida ou será interrompida por poucos minutos. Essa é a arte do negócio. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Vamos começar falando sobre cluster. O que é o cluster? Cluster é formado por dois ou mais servidores e cada servidor é chamado de nó. Os nós mantêm a operação. A operação pode ser banco de dados, máquina virtual, depende do que você está utilizando para você fazer o cluster. O cluster ele não está ligado ao hardware. Você não vai comprar um servidor com suporte a cluster. O cluster está atrelado ao software que você está usando. Então, eu vou usar um banco de dados. O meu Oracle tem que ter suporte a cluster. O meu SQL tem que ter suporte a cluster. Estou fazendo um Hyper-V, um VMware, um Proxmox. O software de virtualização tem que ter suporte a cluster. Dito isso, você vai configurar o cluster em cada servidor, ou melhor, em cada nó que você vai eleger um cluster. O cluster ele pode ser compartilhado, ou seja, o dado pode ficar em um storage e aí todos os nós acessam a informação no storage e compartilham a carga. Os clientes que vão se conectar a um endereço em comum, ou um IP, um nome DNS, por aí se vai. E aí o cluster vai eleger qual dessas máquinas é a mais habilitada naquele momento para atender o cliente. Todas elas têm a mesma operação. Vamos explicar melhor isso daí. Vamos falar de máquina virtual. Imagine que você tem um storage e todas as máquinas virtuais estão ligadas neste storage. Você tem dois servidores e cada um desses servidores são os nós
do cluster. Portanto, eles acessam os HDs virtuais que estão armazenados no storage. Um nó acessa, o outro nó também acessa. E as máquinas virtuais são processadas em cada um dos nós. Qual é a parte divertida? Cada nó tem que ter configuração suficiente para subir todas as máquinas virtuais em jogo. Então imagine que você tenha em um nó 4 VMs, no outro nó 5 VMs rodando. Você está distribuindo a carga. Se você acessar recursos de uma VM, você vai para esse nó do cluster. Se você acessar recursos em outra VM, você vai para o outro nó do cluster. Porém, se por acaso este nó aqui morrer, todas as VMs são migradas imediatamente para o outro nó e ele fica com todas as VMs rodando nele. Portanto, cada nó tem que ter configuração suficiente para cobrir toda a carga de operação, mesmo que você distribua essa carga. Legal? Que nojo. Se queimar o servidor, todo mundo está aqui. Se queimar o outro servidor, todo mundo está aqui. Então você ganha uma camada de segurança onde mesmo que uma máquina queime, toda a operação continua rodando em outra máquina. E enquanto as duas funcionam, você pode dividir a carga entre elas. Elas trabalham juntas. As duas estão sempre ligadas e as duas estão sempre servindo. Ah, mas Davi, eu vou acessar o endereço IP desta máquina ou desta máquina? Ou do storage aqui embaixo? De nenhuma. Você vai acessar o endereço IP do cluster, ou seja, o seu cluster, a operação de cluster vai gerar um endereço IP ou um nome DNS e as estações clientes vão acessar o endereço do cluster. É o cluster quem vai decidir se a carga vai para esta máquina ou se a carga vai para outra máquina. Outra coisa legal que você pode fazer é justamente compartilhar a carga das máquinas. Você pode, por exemplo, pegar as máquinas que estão em um nó, migrar algumas para um outro nó que esteja mais tranquilo, aí você consegue dividir as cargas. É legal para você manter o equilíbrio do acesso dos servidores. Porém, tem sempre que lembrar, se um falhar, a carga inteira vai para o outro. Então, todos os servidores do nó têm que ter condições de hardware suficientes para cobrirem todas as máquinas, tá? Como é que você configura? Depende. Se você for fazer na virtualização, certifique-se de que o seu software e as licenças que você comprou suportam o cluster. O Hyper-V faz isso naturalmente. O VMware também faz com as licenças certas. O Proxmox também faz, e por aí se vai. Se você for fazer num banco de dados, certifique-se de que as suas licenças permitam que você faça cluster e que você tenha os módulos de cluster instalados nos seus equipamentos. Então, se você está usando SQL Server, faça o cluster dessa forma. Se você está utilizando Oracle, verifique se o seu Oracle tem licença para configurar o cluster. Se você está fazendo PostgreSQL, a mesma coisa. Então, isso é o cluster, beleza? Replicação. Qual a diferença da replicação em relação ao cluster? Enquanto no cluster a carga está distribuída nos dois equipamentos e pode haver um storage que armazena todos os arquivos do cluster e o processamento fica nos nós, na replicação as máquinas não trabalham ao mesmo tempo. Apenas uma máquina atende. Então vamos imaginar que você tem um nó aqui na replicação e outro aqui. Esse aqui é o principal, então todo o acesso vai acontecer nesta máquina aqui. Só que de tempos em tempos teremos uma cópia de tudo que está aqui na outra máquina e ela vai manter uma cópia desses dados parada e essa cópia poderá ser acessada caso tenha um problema nessa máquina aqui. A replicação ela é configurada também e você pode configurar o tempo em que você quer que essa replicação aconteça. Pode ser a cada 5 minutos, pode ser a cada 10 minutos, pode ser a cada 2 horas, pode ser uma vez por dia, aí depende da sua estrutura. Vamos imaginar, por exemplo, que você esteja fazendo replicações a cada 10 minutos. Então você está rodando essa máquina aqui e a operação está neste nó aqui. Legal. Aconteceu uma replicação aqui nesse exato momento e ela está funcionando agora com os dados atualizados. Passaram-se 9 minutos e essa máquina morreu. Passaram-se 9 minutos desde a última replicação. Você vai acessar os dados dessa máquina, que é o segundo nó, e você vai ter uma defasagem de 9 minutos, porque foi o tempo da última replicação. Ou seja, não é igual ao cluster, que é feito em tempo real e que as duas cargas podem ser acessadas ao mesmo tempo. Na replicação, isso é feito de forma manual. Parou uma máquina, passa-se a acessar a outra, e aí você acessa os dados e pode haver uma perda correspondente ao tempo da última replicação.
replicação. Geralmente, uma replicação rápida de 5 minutos, por exemplo, vai dar um período de perda muito pequeno. Então também é uma forma interessante de você gerar alta disponibilidade. Embora replicação não seja necessariamente alta disponibilidade, porque você vai ter um pequeno espaço de perda de dados e também vai ter um tempo para você ativar a máquina secundária. Também é bom lembrar que a replicação acontece de forma automática, programada conforme você configurou o seu software, mas ela não é automática o chaveamento entre as máquinas como cluster. No ambiente de cluster failover, as máquinas estão o tempo todo trocando informações, e se uma morrer, a outra levanta imediatamente, automaticamente. Imagine, por exemplo, que você tem um cluster, e aí você foi lá e puxou o cabo de rede deste nó. A outra já levanta na mesma hora, porque o cluster percebeu a indisponibilidade e já jogou tudo para o outro nó de cluster. Então, você não tem perda e ela é automática. No máximo, você vai receber um alerta de falha de que um dos nós apresentaram problemas para que você faça a manutenção, só que a operação não para por causa disso. Na replicação, já não é assim. Se este nó apresentar problema, então você tem a informação salva no outro nó, porém, é o operador quem vai fazer o levantamento da informação e a disponibilização da informação aqui. Ah, Davi, mas o software que eu vi, o banco de dados sofisticado, super caro, o storage super caro que eu peguei, faz isso automaticamente. Bom, que bom que faz. Só que não é a regra da replicação. Isso é um extra que algumas estruturas vão permitir que você faça. Em resumo, na replicação, o chaveamento de um nó para o outro é feito de forma manual. Você não perde os dados estão ali, tá? Mas ele é feito de forma manual. Outra coisa legal, tanto em cluster como a replicação, é a versão da operação que você está fazendo. Como você está replicando a informação em 2 ou mais nós, o histórico dessas replicações também ficam. Então, se você de repente precisar acessar uma versão da máquina virtual de algumas horas atrás, ou uma versão da última replicação de alguns minutos atrás, você consegue acessar. Imagine, por exemplo, que alguém foi lá e deu um delete no banco de dados da produção e apagou as informações todas. Você consegue recuperar uma versão anterior daquela replicação e trazer para frente, sem precisar invocar todo o backup. Isso é muito legal porque o tempo de manutenção cai bastante. Falando em backup, e aí? Nessa estrutura, devo ter backup ou não preciso ter backup? E a resposta é: tenha backup sim, cacete! Tá? Nunca deixe de ter backup. Segurança a mais nunca é demais. E o fato de você ter replicação, cluster, versionamento, seja lá o que for, não muda o fato de que backup continua sendo obrigatório. Então, além da estrutura que você já tem, é necessário que você tenha uma estrutura de backup que vai fazer a cópia desse cluster, ou que vai fazer a cópia dos objetos da replicação e vai armazenar num histórico maior. Então, você vai ter um backup mais curto, mas vai ter um backup de 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, dependendo do tamanho do seu armazenamento e de como você configurou o backup. Se o seu cluster tiver um problema crítico e os 2 nós morrerem, ou se de repente você pegar um ransomware, por exemplo, e criptografar todo o seu cluster ou toda a sua replicação, você tem o backup para restaurar os arquivos que foram danificados e esse vai ser o seu último recurso. Portanto, o fato de você ter cluster e o fato de você ter replicação não muda o fato de que você precisa ter um backup configurado também. Se você fizer tudo isso, você vai ter um ambiente praticamente imbatível no seu data center. Você vai ter servidores com contingência, queimou um disco, tenho para substituir, queimou uma fonte, consigo substituir, tive problema num RAID, consigo fazer a substituição. Tudo isso com a operação funcionando. Se queimar o servidor inteiro, eu tenho outro nó no meu cluster, eu tenho uma outra máquina na minha replicação, então consigo recuperar, mesmo que eu perca uma máquina inteira. Se eu tiver uma corrupção total dos meus dados, ou se eu perder todas as minhas máquinas, eu tenho meu backup, que vai recuperar também tudo. Ou seja, não perco dados sobre nenhuma hipótese e reduzo muito o tempo de recuperação e o meu ambiente fica disponível por mais tempo. Legal? Então essas são as diferenças entre o cluster, a replicação e o backup. Lembrando, cluster não é backup, replicação não é backup. São recursos de contingência, mas tenha sempre o seu backup. Legal, moçada? Então é isso aí. Obrigado por esse vídeo e até o próximo, turminha. Tchau!